Estava pensando nesse hino, ele tem um pouco a ver com aquilo que estava em mente de trazer hoje, sobre essa luz do céu entrar. E nesse começo de ano, em janeiro, aconteceu uma coisa em casa que muitas vezes a gente sempre acha que isso vai acontecer com os outros, né? Nunca a gente acha que aquilo vai acontecer conosco, né? E eu já ouvi muitas pessoas falarem de queda de raio e nunca dei tanta importância, porque parece que bobagem, né? Você falou, mas caiu um raio e fez, mas para ele, caiu lá na casa dele, né? Mas quando a coisa é com a gente, as coisas mudam de figura, né? A gente já começa a pensar diferente. Então teve uma queda de raio em casa e aí queimou o meu portão eletrônico, queimou o televisor, queimou a bomba da piscina, queimou o ar-condicionado, ventilador, lâmpada, um monte de coisa queimou. 2 laptops, né? Um inclusive era do meu genro que estava passeando em casa. Ele veio passear dos Estados Unidos e queimou o laptop dele, o meu. Então uma coisa que a gente não espera, né? Sempre a gente ouve falar, mas a gente não acredita que isso vai acontecer. E eu estava pensando da mesma forma sobre as coisas de Deus, né? Quando nós falamos de algo que vai acontecer segundo a palavra de Deus, as pessoas não dão importância. Mas as coisas estão sempre a mesma coisa, nada muda, é sempre a mesma coisa. Nós vemos também a respeito de doenças, né? Nós vemos que nunca nós achamos que vai acontecer conosco, sempre acontece com o vizinho, com o outro, mas a gente se cuida. E quando é com a gente abaixa a bola um pouquinho, fica mais humilde, né? E nós vemos que essa pregação do Evangelho, ela tem o objetivo de trazer aquilo ao pecador sobre aquilo que vai acontecer com esse mundo, sobre isso que Deus vai fazer com esse mundo. Eu estava pensando aqui em Gênesis, capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículo 1. E aconteceu que, como aos homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, lhes nasceram filhas, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas, e as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. E havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, e estes eram os valentes que houve na antiguidade, varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde homem até animal, até réptil, até ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. E Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, estava pensando, por que o Senhor ia destruir a terra? Porque se nós atentarmos bem para os versículos, nós vamos ver no versículo 2 que fala: viram
os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tornaram para si mulheres de todas as que escolheram. Quando fala filhos de Deus, está falando de criação de Deus. Então nós vemos que eram anjos, foram anjos que desceram e coabitaram com essas mulheres. E dali nasceu esses homens da antiguidade, né, esses valentes, né, que até hoje a gente vê se falando deles, né? E versículo 4, havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, e eram os valentes que houve na antiguidade, varões de fama. Como que pode aquilo que é santo se tornar algo para a glória de Deus? Por quê? Porque esses anjos, eles caíram da sua posição e coabitaram com essas mulheres, e aquilo não poderia de modo algum ser algo para a honra de Deus. É a mistura. Então nós vemos que hoje, da mesma forma, quando se é pregado algo nas denominações, já é dito de uma maneira, não deixando Cristo totalmente de lado, mas colocando algo a mais, uma mistura a mais. Então, para você ser salvo, você precisa de algo mais. Você precisa de um batismo na igreja tal, você precisa disso. Então, acrescenta leis, acrescenta algo a mais para o homem. Porque nós sabemos que se deixar totalmente Cristo de lado, então vai ser muito fácil de ver. Mas então é a mistura. E aqui nós vemos que era uma mistura. E Deus não poderia suportar essa mistura. Nós vemos que era algo que tinha que ser tirado. E agora nós vemos que Deus achou graça em Noé. E esse homem, Noé, ele é dito a ele para fazer essa arca. Então nós vemos que, quando fala dessa arca, nós vemos que é uma arca que é um símbolo da salvação. Essa família de Noé, elas foram salvas, por quê? Porque elas estavam dentro dessa arca que o Senhor mesmo mandou que Noé construísse. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, e farás compartimento na arca. Betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira o farás. De 300 côvados de comprimento da arca, e 50 côvados na sua largura, e de 30 côvados na sua altura. E farás na arca uma janela de 1 côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. E lhe farás andares abaixo, segundos e terceiro. E aí vai. Então nós vemos que Deus deu instrução para que Noé fizesse essa arca. E nós vemos como que Deus é longânimo nas coisas. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Então nós vemos que esse trabalho, ele durou há cerca de 120 anos. Noé estava ali fazendo essa arca, ali por 120 anos. E nós vemos que naquele tempo não chovia. Apenas uma névoa caía sobre a terra, não havia chuva. Agora imagine o escárnio que Noé deve ter sofrido em fazer uma arca ali no meio do nada, e as pessoas olhando, falando, maluco, por quê? O que vai fazer uma arca num lugar desse? Né? Então, ele ficou fazendo, por quê? Porque Deus
disse a ele para fazer, deu as medidas, as dimensões, o tipo de madeira, tudo foi dito a ele. Então, nós vemos que foi 120 anos esse homem ali construindo essa arca. E isso fala da salvação. Por quê? Porque havia um juízo que iria cair sobre aquele mundo. E assim como eu falei no princípio, eu não acreditava naquelas coisas que me aconteceu, até o dia que aconteceu. Então nós vemos que aqui, quando eles puderam ver que realmente aconteceu, já era tarde, porque essa porta, já Deus havia fechado Noé e sua família dentro dessa arca. Então já não havia mais tempo. Tem um versículo em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então nós vemos que tem essa palavra, até que. Então nós vemos que é um tempo pré-determinado. Que mal há entre comer e beber? Nenhum. Mas quando se faz isso à parte, negligenciando o Senhor, esse é o problema. Então, não estavam dando importância. Olhando aquilo, continuaram com sua vida normal, não dando nenhuma importância, até que essa porta da arca foi fechada. E não foi Noé que fechou, foi o próprio Deus que fechou. E eles estavam ali, seguros nessa arca. E nós cantamos esse hino, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Nós tivemos esses dias, todos esses acontecimentos trágicos que ocorreu, todo mundo sabe, sobre esse atentado nas escolas, esse atentado na mesquita em Nova Zelândia, e muito mais outras coisas, e essas catástrofes que houve, que todo mundo fica pasmo de ver. Só que a curiosidade das pessoas em ver aquilo que está acontecendo é interessante. Nós vemos que o homem, ele tem um pouco de sede de ver esse tipo de coisa e comentar, e ficar vendo esse tipo de notícia e ficar comentando sobre isso. Ele tem uma sede disso. E todos querem ser o primeiro a fotografar, a mostrar esses tipos de coisa, sem realmente ficar com essa empatia daquilo que está acontecendo. E isso fez eu pensar que Deus, quando mandou que Noé construísse essa arca, ele não mandou Noé construir essa arca numa janela aqui onde ele pudesse ir e olhar. Deus mandou ele construir a janela no alto. Ele não tinha que ficar olhando para as tragédias. Imagina ele falar, tá vendo? Não crê, vai, né? Não. Ele não viu. Deus privou ele de ver esses tipos de coisa. Isso é uma exortação até para nós que somos cristãos,
muitas vezes nós nos deixamos levar e ficamos ocupados com esse tipo de coisa. E nós ficamos rancorosos de ver, falar, mas puxa, mas como pôde? Será que o mundo mudou? Será que está pior? Será que o mundo não era assim? Não, o mundo sempre foi assim. Nós vemos que quando os romanos, eles faziam suas festas de orgias, eles pegavam cristãos, passavam piche e colocavam fogo e aquelas tochas daqueles homens andando e correndo para eles fazerem suas orgias. Eles faziam aquelas festas onde jogavam os cristãos para os leões comerem, e eles ficavam gostando de ver tudo aquele tipo de coisa. Então o homem tem essa sede. Muitas vezes, por ele estar seguro, ele ainda olha para outros e olha com alegria de ver o sofrimento. Então isso é uma exortação para nós. Noé, a única coisa que ele podia ver nessa janela, depois que passou toda essa chuva, esse dilúvio, ele podia ver as estrelas, ele podia ver o céu. E muitas vezes, nós cristãos, nós nos deixamos levar por as coisas desse mundo e começamos a procurar esse tipo de coisa e ficamos indignados. Mas nós não somos chamados para isso. Nós vemos que quando fala de Ló, que vivia em Sodoma e Gomorra, a palavra fala assim, que Ló, ele afligia a sua alma por aquilo que via e ouvia. Se você quiser realmente desfrutar de Deus, tem que ser como Abraão. A sua tenda tem que estar num lugar separado. Abraão, nós vemos que ele teve uma comunhão direta com Deus. Nós vemos a escolha que Ló fez. Nós vemos que Ló escolheu um lugar onde o Senhor iria destruir. E a aparência desse lugar era muito bonita. Nós vemos que Abraão falou, você escolhe, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, ou vice-versa. E nós vemos que Ló olhou as campinas e falou, olha, eu quero aqui. Parece o jardim do Senhor. Isso aí para nós temos que entender que sempre que nós fazemos uma escolha, nós escolhemos errado. Nós devemos deixar Deus escolher. E Deus também não quer que nós ficamos olhando para esse tipo de tragédia, esse tipo de coisa. Ele privou Noé de ver toda essa catástrofe. Ele privou, quando ele tirou ali do Egito os judeus, ele privou eles de ficarem vendo aquilo que estava acontecendo lá fora. Eles tinham que ter a porta fechada, o sangue para o lado de fora e estar comendo do cordeiro. Eles estão alimentando do cordeiro. E muitas vezes nós deixamos o cordeiro de lado e queremos olhar na janela. Queremos ver, nós gostamos de ver esse tipo de coisa. Isso eu confesso, qualquer um de nós é assim. A gente gosta de ver esse tipo de coisa. Isso faz bem? Isso faz bem para a nossa alma? Isso fez bem para Ló? Como que Ló foi tirado daquele lugar onde ele estava? Foi tirado à força. Deus teve que enviar anjos para chegar lá e tirar Ló daquele lugar. Era um justo, né? Era um salvo. Mas onde ele estava vivendo? Num lugar errado. Então, nós podemos viver nesse lugar e deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração e deixa a luz entrar. Nós podemos desfrutar de Cristo, desfrutar desse Cordeiro. Então, todo esse juízo, Deus, ele não tem prazer nisso. Ele é longânimo. Nós vemos que foi 120 anos ali pregando. E quantas almas aceitaram? Somente Noé e seus filhos e seus genros, suas noras.
nós vemos que 8 almas apenas que entraram nessa arca e estavam ali. Por quê? Porque o Senhor fechou a porta. E hoje, essa porta da graça está aberta até o dia de hoje, aguardando ao pecador para que ele entre e deixe essa luz entrar, para que ele reconheça que ele é um pecador perdido e possa desfrutar e comer desse cordeiro. Basta apenas crer que é um pecador perdido. Essa raça que nós vimos aqui, desses homens valentes, a palavra fala que valentes e varões de fama. Como que pode ser de fama uma coisa dessa? Esses seres híbridos, né? Essa confusão, esses anjos coabitando com as filhas dos homens. Como que podia ser algo valioso para Deus? Embora tivesse uma estatura grande, embora tivesse força, nós vemos que hoje nos cinemas, em todos os lugares, essas pessoas são prestigiadas, né? É Thor, é Hércules, é não sei o que e tudo mais. Mas para Deus, nós vemos que Deus teve que destruir. Ele não aceitou isso daí. Então nós vemos que Deus achou graça em Noé, e Noé fez essa arca. Nós vemos que Deus privou Noé de ver tudo aquilo que aconteceu. Agora, vamos ver um pouquinho dessas pessoas que estavam para o lado de fora. Essas pessoas que acabaram morrendo. Noé não olhou para isso. Deus privou ele de ver esse tipo de coisa. E nós vemos que o mesmo Deus que colocou Noé um dia dentro dessa arca, foi o mesmo Deus que um dia tirou Noé dessa arca. E uma coisa interessante também, que depois que, não avançando muito, tem um versículo que eu estava pensando também, podemos ver em Filipenses. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. Então nós vemos a exortação de Paulo aqui, como nós devemos ocupar nossa mente. Como que nós devemos ocupar nossa mente? Uma vez estava conversando com uma pessoa e ela falou assim para mim: puxa, eu vi o vídeo dessa que aconteceu na escola. Olha, eu falei: olha, por favor, não fale. Não, mas você tem que... Não fale. Eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir, porque eu sei que isso aí vai fazer mal para mim. Eu vou ficar o resto do dia pensando nisso. Não fale. Eu sei que aconteceu, é triste, mas eu não tenho que ficar olhando esse tipo de coisa. Eu tenho que olhar para a janela. Eu tenho que estar olhando para a janela. Porque eu sei que se eu me deixar levar, eu vou ver. E isso vai fazer mal. Então, o que fala aqui em Filipenses? Tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, essas coisas que deve ocupar. E não esse tipo de coisa. Essas coisas vai acontecer para sempre. Sempre vai ter. Mas nós devemos sempre pensar: Deus privou Noé de ver isso. Onde que é a janela? É aqui no alto, onde eu posso olhar as estrelas. Nós vemos que a coisa mais linda que é quando você está no meio do mato, aquela escuridão, não tem luz nenhuma, e você olha aquelas estrelas, fala: puxa, que delícia que é. Como que se sente em paz, como se sente bem. Mas quando nós ficamos olhando para esse tipo de notícias,
Ah, mas está acontecendo, a gente tem que ficar por dentro, a gente tem que estar, porque nós temos que fazer alguma coisa. Fazer o quê? O que eu posso fazer? Eu só posso orar por isso, mas eu não tenho que ficar, sabe, me alimentando disso. Quando Noé, as águas começaram a baixar, isso é interessante, hein? Quando as águas começaram a baixar, Noé, vamos ver, no capítulo 8, versículo 4. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes do monte. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. E soltou um corvo, que saiu, indo e voltando, até que as águas secaram sobre a terra. Nós vemos que ele soltou um corvo. E o que o corvo come? A gente sabe, carniça, né? E aquilo era um banquete para o corvo. Aquilo era um banquete. Para o corvo, ele estava ali, para ele estava ótimo. E nós vemos que, versículo 8, depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, e voltou para ele e para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e meteu na arca consigo. Nós vemos que o corvo, para ele estava ótimo aquilo. A nossa natureza caída pode se assemelhar a esse corvo. Então, quando nós estamos presenciando esse tipo de caos, esse tipo de coisa, nós estamos fazendo esse papel do corvo. Esse é o papel. Tem um irmão que ele escreveu uma coisa, achei interessante, eu não sei se foi o Kelly, ele escreveu assim: para a mente espiritual, devemos passar fome do corvo, porque nós temos ainda a velha natureza. Para a mente espiritual, devemos passar fome ao corvo e alimentar-se da pomba. O que a pomba trouxe quando Noé soltou a pomba? Um ramo de oliveira, mostrando a nova ordem de coisas, essa nova terra que Deus transformando. Ela trouxe esse ramo de oliveira. Então, quando nós estamos presenciando esse tipo de coisa, é bom para nós. Puxa vida, eu não sou corvo, eu sou a pomba. Eu tenho que me alimentar dessas coisas. A velha natureza ainda está aqui. Então, a palavra fala que não reine o pecado sobre vós. Reinar é diferente de habitar. O pecado habita em nós. Mesmo agora, crendo no Senhor, o pecado habita em nós. Agora, reinar é outra coisa. Reinar, eu tenho agora, como um cristão que creu no Senhor Jesus, agora eu posso pecar nessa luz. E para pecar, eu tenho que apresentar os meus membros ao pecado. Então, por isso que a palavra fala, não reina o pecado sobre vós. Diferente de habitar. Ele habita, mas ele não deve reinar. Então, esse corvo tem que passar fome. Eu não tenho que alimentar esse corvo. Eu tenho que me alimentar disso que essa pomba se alimentou.
trazendo esse ramo de oliveira. Ela trouxe esse ramo de oliveira e depois esperou ainda o tempo do Senhor, mais 7 dias, e depois ela se foi. Então hoje, de uma certa forma, nós temos que aguardar esse tempo do Senhor. Então por isso nós pregamos o Evangelho. Um juízo que está para cair sobre esse mundo. Então, eu estava pensando, muitas vezes, quando nós falamos de juízo, falamos de algo desse tipo, eu falo, puxa vida, só fala coisa ruim. Não fala, eu gosto de coisas boas eu quero ouvir. Sim, mas imagine, está para cair um juízo sobre esse mundo. E Deus, ele utiliza quem? Pecadores para falar do Evangelho, e não anjos. Então nós temos que falar sobre o juízo que vai cair desse mundo. Existia um profeta no Antigo Testamento, chamava Mica. E Acabe quis consultá-lo. Mas ele falou, puxa, eu não gosto desse profeta, ele só profetiza coisa ruim. Aí foi dito ali, não, mas vamos ouvir o que ele tem que falar. E veio Mica e profetizou, falou, vai acontecer isso, isso e isso, você vai morrer na guerra, vai acontecer, tal, tal. Ele falou, eu não falei. Não falei que ele só profetiza coisa ruim. Põe lá na cadeia, trata pão e água, faz isso com ele, então... Aí Mica falou, olha, se você voltar, Deus não falou por mim. Então nós vemos que esse rei acabou morrendo na guerra. E ele não aceitou a advertência de Mica, que era um profeta. Então hoje, nós estamos aqui profetizando sobre algo que está para acontecer nesse mundo. Assim como Noé, 120 anos ali, Noé estava ali, profetizando de uma certa forma sobre o juízo que iria cair sobre esse mundo. Então, se você ainda não crê nesse Salvador, no Senhor Jesus Cristo, hoje é o dia da salvação. Basta aceitar a Cristo como Salvador e você é salvo. Uma vida nova, né? Não tem que ficar preocupando com as coisas desse mundo que só nos faz entristecer, né? Nós olhamos para as coisas, nós não temos capacidade para mudar isso, porque o coração do homem é mau continuamente. Nós vemos que isso que aconteceu nessa escola, teve um depoimento de um jovem que ele ficou muito chateado, porque ele fez o plano para estar junto aí e não chamaram ele. Nós vemos, esse é o coração do homem, não mudou. O homem é mau, sempre foi mau. E o homem sempre sai da presença de Deus para fazer a sua própria vontade. Nós vemos que quando Caim matou seu irmão Abel, o que ele fez? Ele saiu e foi, construiu uma cidade e pôs o nome do seu filho na cidade. Então o homem quer sempre ter um lugar de nome, ele quer fazer um nome para si. Mas o único nome que nós devemos honrar é o nome de Cristo. Esse nome está acima de todos os nomes. A esse nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. É sobre esse nome. Então, se você ainda não crê nesse Salvador, em 1 Coríntios, Segunda Coríntios, capítulo 6, versículo 2: Ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação. Eis agora aqui o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então nós vemos que, ao mesmo tempo que Deus mostra o juízo para esse mundo, ele mostra como escapar disso. Porque se fosse algo que nós falamos,
somente para ameaçar, sem ter um escape, seria melhor não falar nada, deixar todo mundo tranquilo. Como que eu posso falar da doença com uma pessoa sem eu pegar e mostrar que, olha, existe uma cura, senão eu vou deixar ela mais atribulada. Então nós vemos que é dessa forma. Deus está anunciando um juízo para esse mundo, mas também Ele está mostrando que existe um meio para salvar. Então, é crendo nesse Salvador, no Senhor Jesus Cristo. Podemos dar mais uma olhadinha, uns versículos. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto é o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então nós vemos que Deus tem essa chave. Então quando Ele abre essa porta, ninguém fecha, e quando Ele fecha, ninguém abre. Quando Ele fechou Noé dentro dessa arca, ninguém poderia abrir. Deus mesmo fechou e Deus mesmo teve que abrir. Então, essa porta aberta da salvação até o dia de hoje. Basta crer no Senhor Jesus e para que seja salvo. Nós vemos que não é algo penoso, não é algo que você tem que fazer alguma penitência, algum tipo de coisa. É algo simples. A única coisa que você pode contribuir é com seus pecados, chegando a Ele e apresentando um pecador perdido e aceitando esse Salvador. Nós vemos que na parábola daquele jovem rico, quando ele chegou diante do Senhor Jesus, ele se ajoelhou, abriu os braços, falou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E nós vemos que o Senhor fala: por que me chamas de bom? Não há nenhum bom senão Deus. Então fala para ele sobre os mandamentos. Fala: mas isso eu já faço tempo. Fala: então, quer ser perfeito? Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Isso entristeceu e ele saiu da presença. Então nós vemos que o homem querer chegar a Deus com suas obras, com as suas coisas, Deus tem que desmascarar e ver que não há um justo. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Então, o homem só pode chegar a Ele da maneira como está, vindo como um pecador, porque a palavra fala: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, não tem como o homem querer mostrar que ele pode fazer algo. Nós vemos que quando Adão e Eva pecaram, eles tentaram esconder o seu pecado, fazendo túnicas, fazendo aventais de folhas de figueira. Só que quando Deus chamou, eles se esconderam. Então aquilo não serviu nem para a consciência deles. Nós vemos que Deus teve que matar um animal e cobrir eles com essa pele, uma figura de Cristo. Então, em todos os lugares, nós vemos sempre figuras de Cristo. Estava pensando mais uma coisa. Quando Noé desceu dessa arca, ele... Podemos dar uma olhadinha. Capítulo 8, versículo 15. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. E todo animal que está contigo, e toda carne de ave, de gado, e todo réptil que roja sobre a terra, traze contigo. E povoem abundantemente, e frutifiquem e multipliquem a terra. E
Versículo 20. Edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, e nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Nós vemos que depois que Noé, salvo, ele sai da arca, ele oferece esse sacrifício. Nós vemos que esses animais que foram ditos a ele que ele devia colocar na arca, é interessante que dos animais imundos eram colocados 2, dos animais limpos eram 7. Por quê? Porque ele teria algo para oferecer para Deus. Nós vemos que ele ofereceu um sacrifício a Deus. Agora, uma outra mente, talvez pela superstição, ia adorar essa arca. Para puxa vida, hein? Se não fosse eu fazer essa arca aí, eu estaria morto também. Mas não foi isso que ele fez. Nós vemos que ele saiu da arca e ele fez um sacrifício ali e ofereceu a Deus. Nós vemos que o homem sempre é propenso a adorar o meio que Deus usa para a salvação. Muitas vezes Deus utiliza algo para aquele momento, mas isso serviu para aquele momento. Quando Deus disse a Moisés que ele fizesse uma serpente ardente de bronze e colocasse sobre uma haste, e todo aquele que olhasse para a serpente era curado, aquilo serviu para aquele momento. Era aquele momento onde uma pessoa olhava para essa serpente e ela era curada. Só que mais tarde nós vemos que aquilo depois se tornou um objeto de culto. Nós vemos que eles estavam adorando essa serpente que fala Neustã. E mais tarde nós vemos que Ezequias teve que destruir essa serpente. Ele destruiu totalmente essa serpente. Então nós vemos que Deus utilizou essa arca e nunca mais, a palavra frisa, nunca mais se ouviu falar dessa arca. Por quê? Porque se o homem achar isso, vai ser objeto de culto. Vão começar a usar pedaço da arca ou qualquer coisa para se fazer um culto. Então Deus utilizou dessa forma. Então esse é o meio que Deus usou para aquele momento, serviu para aquele momento. Por quê? Porque essa serpente era uma figura de Cristo. Assim como a palavra fala, assim como foi levantada a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse é o evangelho simples que é pregado hoje. Então, o juízo está para cair sobre esse mundo, mas o remédio está aí e qualquer um pode ser beneficiado disso. Creia no Senhor Jesus. Hoje é o dia da salvação. Não espere por mais tempo, porque a palavra fala, hoje é o dia da salvação. Nós não sabemos amanhã. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Podemos dar graças? Nosso Pai, nós queremos dar graças a Ti pela Tua palavra, agradecemos pela Tua longanimidade até o dia de hoje, aguardando ao pecador para que possa adentrar essa porta e crer no Teu Filho como o único e bendito Salvador, e possa deixar essa luz entrar, desfrutar da Tua companhia, desfrutar da Tua paz, desfrutar de tudo aquilo que nós temos em Cristo. Pai, obrigado por podermos ter esse tempo e, embora
passando aqui por esse mundo, podemos descansar e saber que nenhum juízo cairá sobre aquele que for comprado pelo sangue do teu Filho. E se ainda aqui alguém não crê nesse Salvador, que possa hoje dar esse passo e descansar e deixar essa luz entrar. Nós agradecemos nesse nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém.